Oi linda! Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje vamos conversar sobre miomas. Miomas são tão comuns, mas tão comuns que eu tenho certeza que se você não tem mioma, você com certeza conhece alguma mulher que tenha miomas. Para não ficar muito extenso, separamos esse vídeo em 4 partes. Nessa primeira parte eu vou responder essa pergunta aqui para você. Mioma pode ou não pode virar câncer? Então, nesse primeiro bloco, a gente vai entender como surgem os miomas, os tipos de miomas, sintomas dos miomas e quais são as mulheres que têm mais chances de desenvolver miomas. Prestem bastante atenção e não deixem de conferir a playlist sobre mioma, que a gente vai deixar todos esses vídeos dentro daquela playlist para você conseguir sanar todas as suas dúvidas sobre mioma. Antes da gente falar sobre mioma, eu quero que você preste bastante atenção nessas imagens aqui. A gente tem aqui na tela a estrutura dos nossos órgãos genitais internos. Então você pode ver essa estrutura central aqui é o nosso útero, muito importante. Aqui a gente tem tubas uterinas ou trompas de falópio, a gente tem uma tuba uterina de cada lado. Aqui a gente tem ovários, um ovário de cada lado também. Nessa parte aqui mais inferior a gente tem o colo do útero e aqui a vagina. É muito importante que você tenha essa imagem em mente, porque isso vai facilitar o seu entendimento sobre o que é mioma e a sua classificação. Olha só. No útero, a gente tem 3 camadas basicamente. A gente tem essa camada aqui mais externa do nosso útero, que a gente chama de perimétrio ou serosa. A gente tem essa camada intermediária, que é uma camada maior e mais grossa, que a gente chama de miométrio. Esse é o tecido muscular do nosso útero. E a gente tem essa terceira camada, que é mais interna, mais fina, que a gente chama de endométrio. Isso é muito importante porque nem todos os miomas são iguais, justamente por causa da sua localização. Por isso é importante você entender essas camadas do útero. Então eu tenho camada externa, que a gente chama de serosa ou perimétrio, camada intermediária, que a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero, e essa camada mais interna, que a gente chama de endométrio, que é a mucosa do nosso útero. Olha só. Com base nisso, eu posso explicar para você o que é mioma e de onde surgem os miomas. Existem várias teorias que tentam justificar o aparecimento de miomas em algumas mulheres. Vocês vão ver ao longo desse vídeo que algumas mulheres têm mais chances de desenvolver miomas do que outras. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa imagem aqui. Eu falei para vocês que o nosso útero ele tem basicamente 3 camadas. A gente tem essa camada mais externa que a gente chama de serosa ou perimétrio. Temos essa camada mais intermediária que a gente chama de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero. E a gente tem essa camada mais interna que a gente chama de endométrio. Por que isso é importante? Olha só. Miométrio, a gente sabe que a gente tem vários miócitos, que são células do nosso tecido muscular do útero. Então, de onde surgem os miomas? Por que algumas mulheres têm mais chances de desenvolver miomas do que outras? Eu tenho vários miócitos aqui nessa camada intermediária do meu útero e em um determinado momento esses miócitos podem sofrer uma mutação, pode ter um crescimento e uma multiplicação desordenada. Por isso surgem os miomas. Agora, em relação à classificação, eu posso ter miócitos que vão sofrer mutação, eles vão se proliferar, vão se formar um nódulo, um tumor, e eles podem ter várias localizações. Então, se eu tenho um miócito aqui, ó, ele vai proliferando, vai crescendo, e ele pode se adentrar aqui, ó, nesse tecido
interno, da mucosa do nosso útero, que a gente chama de endométrio. Isso vai ter uma classificação diferente. Já se eu tenho um miócito aqui bem nessa parte de perimétrio, a parte de serosa, que sofre essa mutação, que sofre esse crescimento desordenado, eu vou ter uma outra classificação para esse mioma, para esse tumor ali, que a gente sabe que ele é composto, né, de tecido muscular, de tecido conjuntivo ali do nosso útero. Então, miomas é uma carne crescida, é um músculo que mutou, que cresceu de forma desordenada. Por isso que a gente fala que mioma, ele só dá no útero, porque esse mioma, ele vem do tecido muscular do nosso útero. Então, eu não vou ter mioma, por exemplo, no ovário, eu não vou ter mioma, por exemplo, na tuba uterina, porque mioma é específico do nosso músculo do útero. Então, só tenho mioma no útero. Mioma é um nódulo ou um tumor benigno do músculo do útero. Então, eu só posso ter mioma no útero e ele é um tumor benigno. Ele não é câncer e ele não vira câncer. Quais são os tipos de miomas? Eu pedi para vocês prestarem bastante atenção naquela imagem do nosso útero, porque como ele tem 3 camadas, dependendo da localização desse mioma, eu vou ter um tipo de mioma diferente. Por exemplo, se eu tenho um mioma que ele está bem na musculatura do útero, nessa parte do miométrio, a gente diz que esse é um mioma intramural. Se eu tenho um mioma que está mais na parte externa do perimétrio ou da serosa, eu digo que essa mulher tem um mioma subseroso. Se eu tenho um mioma que está perto da mucosa do meu útero, eu digo que essa mulher tem um mioma submucoso. Por que essa classificação é importante? Isso vai determinar os sintomas que essa mulher vai apresentar e vai orientar o tratamento. Então, eu posso ter miomas submucosos, que estão perto da mucosa do nosso útero, né? Perto do endométrio. Eu posso ter miomas intramurais, que estão dentro do músculo do útero. E eu posso ter miomas subserosos, miomas que estão na parte externa, ali na serosa, ali no perimétrio do nosso útero. E miomas podem ter vários tamanhos. Eu posso ter mioma de 2, 3 centímetros e posso ter miomas enormes, que podem chegar a 10 ou mesmo 15 centímetros. Essa é uma classificação da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, com relação ao mioma. Então, vocês podem ver que, além da localização do mioma, nessa classificação dos miomas submucosos, que são miomas que estão aqui, ó, dentro da mucosa do nosso útero, a gente pode ver se esse mioma está mais dentro ou mais fora da musculatura do útero. Eu posso ter um mioma submucoso, mas que menos de 50% dele está ali na parte da musculatura do útero. Vocês podem ver aqui, ó, eu tenho esse mioma aqui, que ele está totalmente dentro da cavidade do útero. Eu tenho esse outro mioma aqui, que é submucoso também, mas vocês podem ver que ele tem uma parte dele dentro da musculatura do útero. Então, o mioma não é tudo igual, porque depende da localização desse mioma. Miomas, mesmo localizados na região da mucosa, eu posso ter ele só um pedacinho na mucosa, então isso vai determinar o tratamento, vai determinar os sintomas que a mulher vai relatar, ou eu posso ter ele completamente dentro da mucosa, dentro do endométrio ali do nosso útero. Essa é uma classificação que ajuda bastante, orienta bastante em relação ao tratamento. Agora a gente vai ver quais são os sintomas de mioma. Os sintomas que a mulher vai relatar varia bastante em relação ao tamanho do mioma, em relação à localização do mioma. Então, a mulher pode referir aumento do fluxo menstrual, ou seja, ela menstruava por 3, 4 dias, só que agora está menstruando por 15, 20 dias. A mulher passa o mês todo sangrando. Ela pode referir também aumento do volume menstrual. Agora está precisando usar dupla absorção, tem que usar absorvente interno e externo ao mesmo tempo. Tem que usar fralda de bebê, tem que trocar absorvente a cada 1 hora, porque o fluxo é muito intenso. Ela libera pedaços e coágulos de sangue, entende? Então tem aumento de dias em que a mulher passa sangrando, e eu tenho aumento do fluxo, tenho aumento do volume desse sangue, dessa perda ali durante o período menstrual. Tem também dor pélvica e muita cólica na região pélvica, porque o mioma está crescendo ali dentro da musculatura, o músculo vai contraindo e a mulher vai tendo muita
cólica. Posso ter também aumento do volume abdominal, miomas grandes, eles crescem bastante. A mulher fica com um abdômen bem grande, parece até que está grávida, mas na verdade é só mioma que está crescendo e aumentando ali de tamanho. Posso ter também aumento da frequência urinária, então tem uma mulher que está toda hora indo para o banheiro fazer xixi, porque o mioma cresce muito e começa a comprimir a bexiga, começa a comprimir a uretra, o canal por onde sai o xixi. Posso ter também incontinência urinária, a mulher não consegue segurar o xixi. Quem tem mais chance de ter miomas? Olha só, história familiar, causa genética, mulheres que têm história familiar de mioma, irmã tem mioma, mãe tem mioma, avó tem mioma, essa mulher tem mais chances de desenvolver mioma. Idade, mulheres que menstruaram muito cedo também têm mais chances de desenvolver mioma, tem mais ação ali do hormônio estrogênio. Nuliparidade, mulheres que nunca engravidaram, mulheres que nunca pariram também têm mais chances ali de desenvolver miomas. Qual exame realizar para saber se eu tenho ou não mioma? Muito simples. Para saber se você tem ou não mioma, basta você realizar um ultrassom. Mulheres que nunca tiveram relação sexual precisa fazer um ultrassom pélvico. Tanto o ultrassom pélvico como o ultrassom transvaginal são exames excelentes para a gente ver mioma. A gente consegue ver tipo de mioma, tamanho de mioma e o número de miomas que essa mulher tem. Então, vou saber se você tem ou não mioma, quantos miomas você tem e o tamanho desses miomas, a localização desses miomas. Essa imagem aqui é de um ultrassom, mostra pra gente aqui ó, o útero, aqui é endométrio e vocês podem ver aqui um nódulo, né, um mioma ali dentro da musculatura do nosso útero. Linda, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre mioma. Como eu falei pra vocês, a gente gravou 4 vídeos só explicando, né, tudo que envolve mioma. Então vale a pena conferir a playlist sobre miomas. Nesse vídeo eu respondi para você se o mioma ele pode ou não virar câncer. A gente viu como surgem os miomas, sintomas dos miomas, classificação dos miomas, quais são as mulheres que têm mais chances de desenvolver miomas e quais exames realizar para identificar miomas. Não deixe de conferir os outros vídeos sobre mioma, porque eu vou explicar para você qual é o tipo mais perigoso de mioma, como funciona o tratamento de mioma e quais são as 7 mentiras sobre miomas. Linda, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, pois sempre que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, eu tenho certeza que ela vai adorar. Beijo, linda! E até a próxima!